favor, vamos colocar de pé referência à palavra, tá? Se eu vou estar lendo 2 Reis, capítulo 2. Quando o Senhor levou Elias aos céus em um redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gigal e caminhou e disse-lhe: Elias, fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Só isso. Senhor Deus, está aqui a tua palavra, Senhor Deus. Fale em nossos corações, Pai. Que às vezes, Senhor Deus, nós questionamos, nos perguntamos tantas coisas, Senhor Deus. Por quê? O porquê? Eu tenho um chamado, mas até agora, Senhor, eu não vi, o Senhor não me mostrou. Pai, eu creio que nessa manhã o Espírito Santo irá mostrar a cada um, Senhor Deus, qual é o propósito, qual o chamado que Deus tem para a vida de cada um nesse lugar, Pai. Eu creio no teu poder, eu creio no poder da tua essa manhã uma unção de sabedoria para que nós possamos ver, ter sabedoria, Pai, para poder ouvir a tua voz, saber qual é o teu propósito, que é imutável, mas o teu chamado sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho em tua casa. Isso que eu te peço em nome do teu santo filho amado Jesus, amém. Então é muito interessante. Vocês não precisam abrir a Bíblia de vocês. Então Elias saiu de lá, encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando um dos aparelhos de bois e estava conduzindo a 12ª aparelho. Elias alcançou e lançou sua capa sobre ele. E Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: dai-me um beijo de despedida. Deixa eu dar um beijo de despedida do meu pai e da minha mãe. E disse: então irei contigo. Vai e volte. Respondeu Elias: porque peço-lhe o que lhe fiz. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e o matou, e queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne, e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Aí nós vamos hoje trabalhar em cima disso. Vai ser uma mensagem expositiva, algo explicativo, para que nós possamos entender qual é o propósito do teu chamado. Às vezes as pessoas perguntam: mas eu quero fazer aquilo, eu quero fazer isso, mas eu não tenho oportunidade. Mas por quê? Mas disso eu não gosto. O chamado é para todos aqui, sem exceção. Todos têm um chamado, todos. O problema é que é muito complicado desvendar o chamado. E depois que a gente desvenda, mais difícil ainda em cumpri-lo. Tem muita gente com muita dificuldade, com muito esforço para conseguir entender qual é o chamado. O que Deus deu para você? Por que Ele te chamou? O que é um chamado? É uma missão de vida que Deus te deu. Deus confiou algo em você. Por isso que Ele nos habilitou. Às vezes a pessoa: poxa, mas eu não tenho condições de fazer isso. Mas Deus vai te habilitar. Não coloque essa dúvida no teu coração. Quando você receber um chamado, você pode ficar tranquilo ou tranquila, que Deus está te preparando. Deus jamais vai colocar você para fazer algo e não vai te capacitar. Jamais Ele faz isso. O bonito do chamado é que às vezes você não quer fazer, mas Deus capacitou justamente aquilo. Quantas vezes, né, diaconisa, é delegado uma missão, que o pastor fala, que o pastor é o anjo da igreja: fulano, faz isso. Caramba, será que eu vou saber fazer isso? Mas é Deus te capacitando, porque Deus capacita. Mas para que a nossa capacitação seja uma capacitação capaz de executar, nós primeiro temos que pedir a sabedoria ao Senhor. Porque você sem sabedoria, você não vai conseguir realizar o teu chamado. Porque o chamado é trabalho na casa do Senhor. Desde o momento que você tem sabedoria, primeira coisa que eu falei na quinta-feira, a sabedoria, ela faz você o quê? Refrear a sua boca. Você vai pensando de falar um não. Geralmente, não dá para mim, não dá. Deus vai te dar, você vai saber ouvir mais, você vai ter um ouvido sensível à voz do Senhor, quando você tem a sabedoria do Senhor.
A sabedoria, ela vem do alto. A sabedoria de Deus não está no mundo dos viventes, não está. Ela se encontra nos céus. Por isso que nós chamamos, né? Se falta sabedoria, peça a Deus, que dá a todos, livremente. E lhe será concedida a sabedoria. Mas isso requer de você. É algo que Deus quer que você peça. Peça, peça. Nesses 3 versículos que eu acabei de ler, existem 5 princípios poderosos aí, para você entender e lidar com o seu chamado. Muitas coisas você precisa, por exemplo, às vezes você está passando conflito no seu casamento, ou um problema, dificuldade financeira, em qualquer área da tua vida, um conflito. Tem algumas pessoas que não têm fé o suficiente para lidar com um diagnóstico que recebeu, ou que está aguardando receber. Cada um tem as suas dificuldades e tem as suas limitações. Você jamais pode tentar se comparar com fulano, mas o fulano faz aquilo. Não se compara com fulano. Quando você se compara com fulano, você não está valorizando o teu chamado. Se o fulano faz aquilo, você vai fazer outra coisa. Ou, de repentemente, você vai fazer aquilo que o fulano está fazendo. Nós temos que se colocar nas mãos de Deus. Por quê? Porque eu estou tratando esse tema. O que você tem feito com o teu chamado é o tema da mensagem. Porque culto de manhã é culto de crente. Às vezes nós temos dúvida no nosso chamado. Todos aqui que estão aqui nessa manhã, larga a sua casa, o domingo o cansaço está aqui, é porque vocês têm algo e Deus chamou, e Deus quer que vocês exerçam esse chamado que Ele tem para te dar. Não importa. As pessoas falam, mas eu estou meio de idade, mas eu vou fazer. E Moisés, 80 anos de idade, começou o seu chamado, libertar o povo. Mas existe, ao chamado, para você exercer o seu chamado, ele vem agregado com muitas coisas. Sabe, todos nós temos chamado, mas para que Deus venha te chamar realmente, são agregados vários itens que nós vamos estar vendo aqui. A verdade é que o chamado é a maior força interior espiritual que um homem ou uma mulher pode ter para avançar diante dos problemas da vida. Às vezes o chamado é a única coisa que você pode se apegar para não desistir quando as dificuldades, as fatalidades se levantam. Quantas vezes dá vontade de a gente parar? Nós somos seres humanos. Elias, nós estamos falando sobre Elias. Que Elias, ele parou. Ele teve um momento que ele parou, sentou. Parou, Senhor, me leva. Eu não sou melhor do que o meu antepassado. Me leva. Tem hora que nós somos seres humanos, nós vamos parar. Mas aí nós lembramos, opa, Elias, ele colocou esse referencial aqui, para hoje nós não podemos não deixar esse desânimo. Veja, a força, sabe, é tão forte. Às vezes a luta, ela nos levanta tão forte sobre a nossa vida, que desanima. Você fala assim, caramba, eu tô nadando contra a maré, mas não é isso. São coisas que se levantam na tua vida, as diversidades, é para te fortalecer, para te dar força, para você olhar para o lado. Não, eu tenho um Deus todo-poderoso que está comigo. Se Ele me chamou, é porque Ele está comigo. Aí você não pode confundir o chamado de Deus com o teu chamado do coração. E muitas pessoas confundem o chamado de Deus com, meu coração, isso é do meu coração. Meu coração pediu, diaconisa, meu coração pediu hoje para me fazer, cadê o Kleber? Kleber, meu coração, Deus colocou no meu coração hoje, está que eu vou ministrar o louvor no teu lugar, tá? Gente, é o meu coração que é isso, mas eu não tenho condições de fazer, porque o chamado no momento é do Kleber. Então as pessoas, isso seria o desejo do meu coração. Como eu gostaria de ter uma voz igual do Kleber. Estou falando de coração, gente, não é inveja espiritual não, tá? Não é inveja não. Eu gostaria de poder tocar um instrumento, isso é o desejo do meu coração, mas não é o meu chamado. Eu não sei cantar, gente. Eu não
não sei, eu tenho vontade de um dia, o cara falou que tem condições de um dia, foi o Roberto, falou, rapaz, tu consegue, eu falei, meu Deus do céu, mas então, isso é o meu coração, então, não é o chamado que Deus quer para a minha vida, se não fosse, me colocaria já, né? Eu já estaria cantando, louvando, mas isso aí é cada coisa. Eu sei exatamente o meu chamado. Muitos deixaram, olha só, muitos deixam muitas coisas, perderem muitas oportunidades, porque não desenvolveu o seu chamado. E mesmo que tenha desenvolvido, não conseguiu cumpri-lo. Porque cumprir também é algo muito difícil. O chamado. Você viu o desame de Moisés, quando Deus falou, Moisés, vai lá no Egito. Cara, você viu que ele eu não tenho, eu tenho língua, ele tentou dar sua desculpa, mas não adianta, o chamado é dele, é ele que teria que ir. O que Deus mandou você fazer, meu irmãozinho, não adianta você chamar ciclano, é você. Agora, livre-arbítrio, eu não estou com vontade de fazer, aí é contigo mesmo, Deus não obriga nada, mas o chamado está aí para todos. Eu sei exatamente o meu chamado. Isso não quer dizer que eu irei cumpri-lo. Existe uma grande carreira, como o apóstolo Paulo fala, isso é interessante, pela frente. Eu vou poder guardar minha fé. Eu vou poder completar essa carreira. Alguns anos. E se eu for fiel àquilo que Deus me chamou, porque ele fala, venci o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Venci o bom combate, encerrei a carreira e guardei minha fé. Mas isso porque ele foi obediente ao seu chamado. Mas para ele ser chamado, ele teve que passar por certas coisas. Você vê a história do apóstolo Paulo. Para mim, olha o que aconteceu. Então, e ele foi fiel. Ele combateu o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Isso nós temos que fazer, não agora, futuramente. Mas nós temos que o quê? Começar a nossa batalha, nosso combate. Nosso combate ainda não começou. E a nossa carreira, ela é grande ainda, não sabemos. Ou a nossa carreira pode se findar hoje. Jesus pode voltar e levar a sua igreja. Mas não vem ao caso, mas o propósito está aqui. Porque nesse caminho eu posso querer achar que eu posso fazer outras coisas. Quantas pessoas estão na caminhada, no seu chamado, Deus chama, você ouve. E no meio do caminho, você começa a entrar os achismos, achar que você é o cara. Aí se perde. Se eu não for à igreja hoje, meus irmãos, coitado meus irmãos vão estar enrolados lá, não vai ter ninguém para fazer. Gente, a igreja não é do homem, a igreja é de Deus, nós somos de Deus, tá? Mas você faz muito bem, sim, mas se Deus tirar você, ele vai colocar um que faça melhor ainda, porque a obra é dele. A pessoa tem que conscientizar isso. Ninguém aqui pode fazer algo e se julgar. Eu faço bom e do melhor. Você tem sim que fazer com excelência. O teu chamado tem que ser feito com excelência. Agora não vem dizer que você é o tal, que não é não. Porque Deus abate a soberba. Isso aí é soberba. Quantas pessoas falam, se eu não estiver na igreja hoje, se bobear nem culto tem. Olha aí, se colocar no lugar de Deus. Eu já ouvi isso, gente. Pessoas falarem que tem uma importância tão grande na igreja. Claro, nós temos importância para Deus, mas a obra é dele. Mas o fulano, meu irmão, ele pega qualquer um do banco e bota aqui, e o Espírito Santo fala através da boca dele, uma mensagem que nunca ninguém ouviu, mas aí você tem que estar aqui, com o teu ouvido sensível à voz do Senhor. Achar que o fulano é melhor, não, eu prefiro o fulano, porque o fulano, meu irmão, se você tiver essa visão de preferir o fulano, cuidado, que o fulano não vai te levar ao céu, não. Fulano não tem esse poder, não.
Você está aqui para ouvir a voz de Deus. Possa ser quem for que estiver administrando a aula bíblica, pode ser quem for que estiver no púlpito pregando. Se você vem para ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com você. Talvez você seja o único a ouvir a voz de Deus, e muitos que entraram, poxa, mas aí é fulano que vai pregar. Cuidado, porque Deus usou uma mula para falar. Não vai usar o ser humano? É o chamado, obediência, sabedoria para ouvir. Provérbio, acho que é 12:2 diz: eu, sabedoria, moro com a prudência. Tu tem que ter prudência para todas as coisas. Prudência para falar com o irmão, prudência para você ter o teu chamado, você tem que ter prudência, tem que falar, moderar a maneira, a forma de falar, o agir. Isso é um chamado. Imagina, eu sou chamado para ser, vamos colocar, sou introdutor da Igreja Cristã Nova Vida do Chavante. É muita honra, é Deus nos honrar aqui. Vamos botar, nós somos diácono da Igreja Cristã Nova Vida, aqui dentro, lá fora, compadre. Foi o que o Jaco Rogério estava falando na escola bíblica. Lá fora o cara é o catiço. O que adianta? Deus está vendo, cara. Deus está vendo. Mas por que tem pessoas que você vê, pessoas erradas, não é julgando não, e Deus usando, sabe por quê? Porque o nome de Deus jamais vai ser escandalizado. Ele vai prestar conta com Deus, ele vai prestar conta, e vai prestar bonitinho. Porque naturalmente você começa a querer poder. Quando você naturalmente começa a executar o seu chamado, um leque de posições começa a se abrir em opções de proposta. Só vem para quem está no caminho certo. Esse propósito vem justamente para testar aonde está a sua força, se está o seu chamado ou a sua proposta, se está dentro do coração de Deus mesmo. Aliás, dentro do teu coração, porque o coração de Deus é o chamado. Por exemplo, você chama. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo do nosso amado ali. Deus chamou ele para exercer uma função. Olha só, a partir de terça-feira você vai ser o dirigente da oração. Não vai ter ninguém, você. Aí, daqui a pouco, daqui a pouco, alguém vai, meu irmão, dá para você ir lá na minha igreja na terça-feira? Eu estou precisando de você lá, trazer uma palavra. Não, dá sim. As propostas, olha os leques, Não, dá sim. Você esqueceu do teu compromisso. Aí você começa a andar por outros caminhos, porque o leque só vai se abrir, as ofertas, as propostas só vai vir para você, quando você está exercendo uma função. Quantas vezes o cara está empregado, vem proposta para outro emprego? Aí o cara balança a pessoa. Aí é hora de você ter sabedoria para fazer a sua escolha. Não. Terça-feira eu não posso, meu amado, já tenho um compromisso. Outro dia, durante a semana, eu dou um jeitinho, mas não posso. Esse é valorizar o teu chamado. Aonde está o teu chamado? E obedecer. De não querer fazer algo do teu coração. Porque olha só, o coração é um problema muito sério. Jeremias fala que o coração, ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Aí diz, só eu, o Senhor, conheço o coração. Só eu. Não tem outra pessoa. Só eu conheço o coração. Para poder, entendeu? Para poder sondar o teu coração, para poder te compensar de acordo com a sua conduta. Não está ventilando legal, não. A sua conduta, de acordo com as tuas obras. Mas a tua conduta que vai influenciar as suas obras, a tua conduta. Porque o coração é enganoso. Só Deus sabe. Só Ele sabe. Por isso, cuidado com o coração. Não vem falar, o meu coração fala. O teu coração não fala. Cuidado com isso. E o chamado é isso. Nesses 3 versículos que nós lemos, nós podemos extrair 5 princípios. O primeiro
esse versículo 19, que eu acabei, não precisa abrir a Bíblia de vocês não. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Ele alcançou e lançou sua capa sobre ele. Uma coisa você vai entender, primeiro princípio dessa noite: Deus só chama quem está trabalhando. Vamos lá. Mas como? Se eu tenho um chamado, eu estou sentado, como é que Deus só chama quem está trabalhando? Vou estar explicando. Gedeão foi chamado, estar malhando o trigo. Davi, quando foi chamado, Davi estava lá apacentando as ovelhas, tanto que o profeta chegou na casa dele, ele não estava nem preparado, nem sabia que seria ungido. Ele estava trabalhando. Você não vai ver Deus chamando alguém que não está trabalhando. Às vezes você está reclamando do seu trabalho ou da sua missão na igreja. Aí vamos chegar onde nós queremos. Às vezes você está insatisfeito com o que você está fazendo hoje, sem saber que isso não tem conexão com o seu futuro, com o teu chamado. Preste bem atenção. O que você às vezes está fazendo da igreja, que Deus chamou, você está trabalhando. Você não está satisfeito. Mas isso não quer dizer que esse é o teu chamado, não. É apenas o jeito de Deus encontrar você trabalhando, para que o princípio do trabalho seja cumprido. Então, se você hoje está fazendo algo, prepare-se para começar a fazer já. Se alguém não está trabalhando, isso eu te profetizo na vida de cada um aqui. Se você não está trabalhando, você vai começar a trabalhar na obra do Senhor. Porque Deus pode chamar a qualquer momento. Ele só precisa de encontrar fazendo alguma coisa. Às vezes alguém chegou para você e pediu: irmão, vamos botar, Maurício chegou: ô irmão, poxa, por favor, tem como você me ajudar ali no corredor de fora? Caramba, Maurício, pô, não gosto disso não, Maurício. Poxa, Maurício, tudo bem, então faz o seguinte, ajuda o irmão a jogar na porta. Pô, vai logo na porta. Não gosto, não é legal. Então tá. Como é que fica? Você está recusando algo e você não sabe que essa colocação ali ou aqui no corredor não quer dizer que é teu chamado, mas Deus está desenvolvendo em você, Deus está vendo, preparando teu coração, para daí você, agora, mas eu estou aqui 5 anos como introdutor. Teu chamado não foi ser introdutor, Deus está te preparando. Eliseu era profeta? Não, ele era agricultor. Deus estava preparando ele. Nunca Eliseu imaginou de acontecer aquilo que Elias jogar a capa em cima dele. Então, se você está no corredor, mas eu estou 4 anos na portaria, eu estou 4 anos fazendo isso. Talvez não seja teu chamado. Deus está tendo intimidade com você. Deus está te preparando algo para algo realmente que você foi chamado. Eu não gosto de fazer. A missão não foi concedida. Às vezes você não gosta de fazer, mas o que você não gosta de fazer é o levante de Deus para a sua vida. Você vai criando relacionamento, você vai amadurecendo aquilo que Deus te colocou para fazer. Ao fazer aquilo que talvez você não goste, mas você vai criando relacionamento com Deus, é um desses trabalhos que você faz, que Deus olha para você e diz: você vai começar a exercer seu chamado, você vai começar a evangelizar. Chega, Maurício não vai ficar mais ali não. Maurício, Deus chamando, vai pregar. Maurício, vai evangelizar. Maurício, vai ganhar alma para Jesus. Maurício, vai aos 4 cantos, vai fazer missão, vai. É o chamado, mas ele estava ali, trabalhando. Ele ficou ali, ele obedeceu, ele não questionou. Quantas vezes a gente vê pessoas questionando posições de querer fazer, mas eu queria fazer aquilo ali, não o que o fulano está fazendo. Ei, talvez o chamado até daquele fulano não é aquilo ali, mas eu vou repetir, e o nem o teu, mas Deus só vai chamar quem está trabalhando. Deus te levanta do banco, te coloca em qualquer lugar, comece, dali o teu chamado vem sobre a tua vida. Ninguém sabe, isso que é interessante o chamado, é porque o chamado não é do homem, o chamado é de Deus, e tudo que é de Deus é surpreendente. Você não tem como saber, programar, querer,
achar. Não, só Ele tem poder para todas as coisas. E Ele te escolheu essa manhã, tem certeza disso. Ao seu chamado vai acontecer quando você estiver trabalhando. Foi o mesmo com Eliseu. Ele estava arando a terra com 12 parelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. Ele estava na última. Elias passa por ele, joga a capa em cima dele, e naquela época todo mundo sabia que isso significava, a capa era a autoridade de um profeta, o profeta guiava a nação, e caiu sobre a vida de quem? De um agricultor, de um homem que não imaginava nada, arando terra, nunca imaginava de ser o que foi. Tu já imaginou a vida de Eliseu? Ali, ó, naquela vida de agricultor, arando terra, quem imaginava? Quem imaginava de acontecer, aconteceu. Existiam muitos profetas naquela época, mas Elias não procurou outro profeta, ele foi procurar um agricultor. Lembra-se que Elias já estava começando a olhar para trás. Nós vamos começar agora a nossa mensagem sobre o chamado, porque ele estava se escondendo em caverna, ele estava fugindo de Isabel, ele já estava entrando numa das suas crises emocionais, quando ele foi à procura de Eliseu. Vamos lá. Então Deus, mais que um profeta, estava precisando de alguém que não olhasse para trás, só olhasse para frente. Porque o agricultor sabe fazer isso. Ele bota a mão no arado e segue adiante, não olha para trás. Porque Jesus fala, aquele que pega no arado, não olha para trás, porque você não tem como, quem foi da roça sabe, não tem como você arar uma terra com a ajuda de boi e olhar para trás, você vai se dar mal se você tem que estar ali na frente, olhando, prestando atenção, nem para o lado, é para frente, porque os boi vai guiando, porque você tem aquela linha certa para você arar, e o boi não tem aquela sabedoria de manter uma linha reta, de vez em quando ele vai fugir, você vai conduzindo em linha reta. Por isso que fala que o que pega a mão no arado não pode olhar para trás, se olhar para trás ele sai do foco. E quando você faz isso, você sai do foco de Cristo. Quando você olha para o lado ou olha para trás, não importa, o foco é Cristo, é olhar para frente. Vão vir palavras proféticas. O interessante disso é o seguinte, quando Eliseu estava trabalhando, ele não sabia, mas Deus estava guiando um profeta em sua direção. Olha só, Eliseu estava trabalhando e Deus estava enviando um profeta para a sua vida. Enquanto você está trabalhando, você não tem ideia, mas Deus está pegando os profetas da terra em sua direção. Vai vir palavras proféticas dos céus para a sua vida, vai vir destino profético para a sua vida, vai começar a vir direcionamento sobre a sua vida em toda a tua área, só porque você está cumprindo o princípio básico, trabalhando. Quantas vezes você está trabalhando na obra do Senhor, alguém do nada vê uma palavra profética sobre a tua vida, coisa que você precisava de ouvir? Quantas vezes você está trabalhando, Deus chega perto de você, um irmão abraça e fala para você? Isso são palavras que Deus manda, porque o Espírito Santo vai falar com meu filho está precisando de ouvir isso, porque você está trabalhando. Não é quer dizer que Deus, nós estamos falando sobre chamado, não é que Deus não vai falar com quem está sentado, não, mas eu estou falando aqui para crente, para cristão. Todos aqui têm chamado, todos aqui têm chamado para a obra do Senhor, todos aqui, não tem nenhum aqui nesse momento que não tem um chamado, não tem ninguém aqui, todos têm chamado. Todos têm chamado. Mas eu não boto dificuldade, não bote palavra em seus lábios, mas não, se o Senhor me chamar, o Senhor me capacita, se o Senhor me chamar, eu vou, aonde quer que o Senhor mandar, eu estou indo, porque o Senhor está comigo. É isso que faz diferencial, palavra profética sobre a tua vida, e isso que Eliseu recebeu. Eliseu nunca imaginava, nunca. O segundo princípio, você tem que estar trabalhando. O primeiro é esse, você está trabalhando. O segundo, esse é o primeiro. O segundo, você tem que estar trabalhando. Eliseu estava trabalhando sem saber que o profeta Elias estava caminhando em direção dele. Elias estava caminhando em direção, Eliseu estava cuidando de boi, sem saber o que estava fazendo. O primeiro tem que estar trabalhando. O segundo, que é o interessante,
Segunda coisa, Eliseu fala assim, deixou os bois e correu atrás de Elias, porque quando Elias jogou a capa, falou assim, Elias jogou a capa, eu calculo assim, vamos olhar pela fé, jogou a capa, estava trabalhando, jogou a capa em cima dele, vamos embora, larga tudo, vamos embora, vem, me segue. Aí ele falou assim, não, peraí, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse Eliseu, então eu irei contigo. Aí Elias falou assim com ele, vá e volte. Respondeu Elias, pelo que eu lhe fiz, pelo que foi feito, a palavra profética lançada sobre a vida dele, vá e volte, porque ninguém pode cumprir um chamado quebrando o mandamento de honrar pai e mãe. Aí vai entrar, e o único mandamento com promessa, todo mandamento você tem que fazer assim, honrar pai e mãe, você cumpriu, e eu te recompenso, é o único que Deus fala. Então, você não pode receber um chamado e não fazer igual Eliseu, larga os pais para lá. Agora vamos chamado para os jovens, todo jovem tem seu chamado, mas honre teu pai e tua mãe primeiramente. Ouve o que eles vão falar para você, ouve o que o pai tem a falar, porque Deus jamais vai te levantar para um chamado e vai quebrar um princípio ou um mandamento, jamais. O que vai te fazer você ser um grande líder, ou uma grande líder, é você obedecer teus pais. O único mandamento direto que fala, honra pai e mãe, para que eu te venha te prolongar os dias aqui na terra. Irei te prolongar. Quando ele faz te prolongar, é o único mandamento que fala diretamente, é isso aí, honrar pai e mãe. Porque ninguém pode cumprir um chamado quebrando o mandamento, honrar pai e mãe. O único mandamento com promessa, todo mandamento você tem que fazer. Se você cumprir esse aqui, eu te dou vida longa, é Deus falando. Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer, certo? Mas vida longa é o que nós queremos, longevidade. A longevidade, ela conta com o ser humano. Porque se não tiver o ser humano, como ela vai existir? Mas para isso, temos que viver debaixo de um princípio. Vocês estão entendendo mais ou menos o que é o chamado? Então um pouquinho meio, é um pouquinho meio difícil, porque você tem que entender, primeiro, estar com o ouvido sensível, saber qual é o que você quer. O que você quer da tua vida? O que você quer na obra do Senhor? Mais uma vez, não deixa o coração falar, deixa Deus falar o teu coração. Não deixa o coração falar, mas Deus fala o teu coração. Então Eliseu, sabendo os princípios, falou o seguinte, eu ainda devo satisfação aos meus pais. Esse mandamento aqui, de honrar pai e mãe, esse é o principal. Tem gente que abre mão do mandamento em nome de tal chamado, então não é um chamado divino. Quando você abre mão de um chamado, por que não é um chamado divino? Porque se você não fizer o que é certo você fazer, você está abrindo mão do teu chamado. E não é um chamado divino. Quando é um chamado divino, Deus coloca, nada vai tirar você, nada. Pode vir o que for, você jamais irá sair da presença do Senhor. Mas quando é um chamado do coração, você corre esse risco. Por isso tem que ter muito cuidado com o chamado de Deus, com o chamado do coração. Eliseu diz, eu vou contigo, eu entendi o que está acontecendo, mas eu preciso voltar na minha casa e despedir de meus pais, tudo bem? Se você desaparecer, porque o Elias estava com medo de Eliseu não voltar, porque quando ele largou, poxa, ele vai acompanhar um camarada que ele vai ver no deserto. Qual é o futuro que Eliseu tinha com Elias, naquela visão? Ele largou os pais, deu um beijo nos pais, ele não sabia se ia voltar mais. Ele ia viver no deserto. Ele poderia, no linguajar, amarelar. Falei, não vou não. Tenho medo, eu vou em casa, vi meus pais, não vou voltar não. Eu não vou te acompanhar. Eu não vou querer isso. Ou seja, a gente dá desculpa para tudo, mas quando Deus
te coloca algo sobre a tua vida, nada pode tirar, nada. Mesmo que você queira mudar de linha de raciocínio, mesmo que você queira, Deus fala, não, segue em frente, não desanima. Terceira coisa que nós aprendemos no final desse versículo: volte, respondeu Elias, peço-lhe pelo que eu lhe fiz. Olha, o que ele está falando, em outras palavras, você tem noção do que acabou de acontecer, Eliseu? Sim. Eliseu falou, sim. Então eu vou e volto. Valorize o seu chamado, valorize o que acabou de acontecer. Elias falando para Eliseu. Tem gente que recebe palavras proféticas, participa de um momento de oração tremenda no culto aqui, vê o Espírito Santo derramando sobre a vida, você vê o poder de Deus grandemente. Daqui a pouco a pessoa sai daqui como se nada tivesse acontecido. Aí você quer ser chamado por Deus ainda. Ao sair da porta, o teu chamado ficou aqui dentro. O teu chamado só vai ter valor quando você está aqui dentro. O teu chamado só vai falar contigo quando você estiver aqui dentro. Porque lá fora não tem como. Porque você não valoriza o teu chamado. Você não valoriza a presença do Espírito Santo quando está aqui, quando está inundando a igreja, conforme tem feito nos cultos. Deus derramando o seu poder, derramando cura. Aí você saiu ali e já mudou. Então você não está valorizando o teu chamado. Deus te entrega algo para fazer na igreja. Você sente aquela convocação santa para fazer algo para Deus. Você está começando a descobrir o seu chamado, mas qualquer coisa lá fora é mais importante do que o teu chamado. Entendeu? Poxa, o pastor me chamou para fazer isso, oh, coisa boa. Ai, vou animar. Daqui a pouco, fulano, tem um aniversáriozinho para você, para a gente amanhã. Não, eu vou sim. Pastor, não vai dar para mim estar amanhã lá não, tá? Tem um probleminha. Então você não está valorizando o teu chamado. As coisas secundárias do mundo te atraem. Porque você não valorizou. Você não valorizou o teu chamado. Porque muitas pessoas confundem chamado com propósito. O que deu o propósito de Deus para a tua vida é imutável. Mas o chamado ele muda. Quantos você conhece que foi músico durante hoje é pregador, nem canta? Quantos já foi? Vamos botar aí, ministro de louvor, quantos hoje nem ministro, é pregador? E quantos pregadores foram pregadores hoje são levita? Isso Deus é o chamado, Deus muda. O chamado ele te coloca da melhor maneira que ele achar que você vai desenvolver, mas ele quer que você abra o teu coração e deixe ele falar o teu coração. Quando você entender o teu chamado, que é diferente de um propósito, o chamado, por exemplo, é temporal, mas o propósito é eterno. O propósito nunca muda. O chamado, por exemplo, alguém pode ficar 10 anos como músico, depois pode ser chamado para ser pregador, e durante 10 anos você pode fazer outras coisas. Isso é o chamado divino. Nem todos os profetas profetizaram para sempre. Nem todos os pastores pregaram para sempre. Cada um tem uma fase que Deus usa. Tem gente que faz do início ao fim. Depende de como Deus quer usar. Valorize mais uma vez o teu chamado. Quando você passa a olhar para as pessoas e passa a comparar com ela, você está desvalorizando o seu chamado. Por isso Elias fez questão de lembrar Eliseu, tem noção do que eu te fiz? Olha o que você fazia e o que você vai fazer agora. Tenho, então vai e volte. Não vou fazer 2 vezes. Vou confiar em você. Estou esperando aqui, é o que Deus está falando com você. Eu só vou te chamar uma vez, meu filho. Por favor, eu confio em você. Exerça meu chamado, exerça minha função. Aonde você for, seja exemplo. Aonde você for, o teu chamado vai estar resplandecendo sobre a tua vida. Sabe? Porque o chamado, seja santo conforme eu sou santo, é um chamado, seja perfeito, perfeito como é o Pai Celestial, o Pai de todos nós. Então esse é o nosso chamado, ser perfeito, sabe? Tem várias formas. Por isso temos que descobrir que Deus nos chamou para fazer algo, que é a sua missão. Cada dia nós estamos dentro do nosso chamado, nós estamos avançando, nós estamos na frente, nós estamos crescendo, não porque nós somos alguma coisa, é porque estamos cumprindo alguma coisa que Deus nos colocou. Quarta coisa que eu entendi, e a terceira
valorize o seu chamado. Primeiro, só chama quem está trabalhando. Segundo, honra teu pai e tua mãe. Ou seja, cumpra o mandamento, porque Deus nunca vai te pedir algo que quer princípio. O caso de Eliseu foi honrar pai e mãe. Nós temos que cumprir também esse mandamento. O terceiro, valorize seu chamado. Eliseu voltou, apanhou sua aparelhagem de boi e o matou. Aquilo que ele estava fazendo. Quando um grande, isso aqui é um exemplo, isso aqui é uma ilustração. Um grande navegante, descobridor, desbravador, chegou a uma parte da América. Ele chegou com todos os soldados e com todos que vinham acompanhando ele. Ele falou: vocês acham que todos vieram aqui colonizar? Eles acharam uma parte da América que precisava ser colonizado. Vocês sabem que aqui é o nosso futuro. Todos concordaram. Toma isso aqui e taca fogo nos barcos. Nego, não. Ele falou: espera aí, vocês acabaram de dizer que aqui está o futuro. Por que deixar vivo aquilo que pode nos levar ao passado? Aqueles barcos poderiam levar eles de volta. Então queima tudo, não vai voltar mais. Mate tudo que pode fazer você voltar atrás. Destrua todo o barco que pode fazer você voltar atrás. Destrua tudo que possa trazer você de volta ao passado. Destrua. Eliseu reconhecendo já os princípios: vou matar esses bois, nunca mais eu vou fazer o que eu fazia antes. Agora a capa caiu sobre mim. Vocês nunca mais vão voltar ao que fazia antes, porque a unção de Deus nessa manhã caiu sobre a vida de vocês. A unção do chamado. Quem fazia algo, Deus, vocês não vão fazer mais, porque a unção de Deus nessa manhã está sobre a vida de vocês. Livre-arbítrio, mas tenha um ouvido sensível para que você possa ouvir a voz de Deus. Quando você não está convicto do seu chamado, você sempre mantém um barquinho, aquilo que te pode fazer você voltar atrás. Destrua tudo aquilo que dá esperança do passado, que dá uma segurança para você voltar atrás. Não desanime do teu chamado. Destrua. Não permita que palavras negativas venham sobre a tua vida e faz você retroceder. Não permita isso. Nós temos um chamado. Eu e vocês, nós temos uma obra a fazer. Eu e vocês temos que trabalhar no reino dos céus. Eu e vocês temos que estar disposto a ouvir o chamado do Senhor. E não importa aonde que Deus queira colocar cada um que nós não sabemos o que será o amanhã. Nós não temos previsão o que vai ser. Mas uma coisa eu te faço: ouça a voz de Deus, faça o teu chamado, não recrimine. Última coisa, olha aqui, final. Então deu a carne cozida ao povo e todos comeram, depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Nós estamos terminando. Então Eliseu se levantou e seguiu, Elias o serviu. Agora vai vir uma coisa muito interessante que muitos não gostam de fazer. Eliseu servia alguém? Não, ele trabalhava por conta própria. Ele não servia ninguém, o Eliseu. Presta bem atenção. Aí ele não serviu ninguém. Levantou o seguinte: Elias serviu Eliseu e servia alguém. Mas ele terminava servindo a geração. Eliseu não serviu ninguém. Quando recebeu seu chamado, ele passou a servir Elias. Depois que o roda-moinho levou Elias, que ele passou a servir a geração de Israel. Aí faz diferencial. Mas antes de servir uma geração, você vai ter que servir um homem. Eu não posso estar sozinho servindo a minha geração se eu não estiver servindo ao meu pastor, se não estiver debaixo de uma liderança. Se você seja um bom liderado, o teu chamado, ele venha crescer na tua vida, você tem que estar debaixo de autoridade espiritual, ou obedecer aos seus líderes, porque todos temos líderes. O pastor tem um líder, que é o bispo
E o bicho tem a satisfação a dar que é Deus, que está sobre a vida dele, a responsabilidade dessa denominação. Preste atenção nisso. Josué, antes de servir Israel, a sua geração serviu a Moisés. E Deus não falava com Josué enquanto Moisés estava vivo. Então, quando Moisés morreu, Moisés, meu servo, é morto. Josué, vem cá. Deixa eu falar com você. Agora você vai servir a sua geração. A quem você está servindo? Para Deus um dia usar você para servir a sua geração, que somos nós. Esse rebelde fala que está servindo a Deus, mas é mentira. Já viu pessoas que falam que não estão debaixo de liderança nenhuma? Quem já ouviu isso? Não, eu faço, eu não preciso de líder. Eu prego a palavra, eu não preciso. É rebeldia, porque nós temos que ter um líder. Nós vivemos debaixo de uma responsabilidade espiritual. Então, terminando. Um dia Elias foi tomado ao céu. Foi o versículo que nós estamos lendo. Eliseu, vem cá. Deus falou, vem cá. Toma a dupla porção. Toma um som dobrado do Espírito Santo de Elias. Eliseu começou a ser um herói em Israel. Eliseu experimentou coisas tão sobrenaturais. Eliseu fez milagre que cobriu qualquer outro profeta antes dele. Ele experimentou de níveis sobrenaturais. Que Deus encontre trabalhando. Que Deus veja você, que você valorize o seu chamado, que você cumpra os mandamentos, que você seja um homem ou uma mulher que foi colocado em posição de obedecer à voz de Deus, mas debaixo da voz de Deus tem o seu líder. Nunca desobedeça a liderança. Quando você estiver cumprindo o seu chamado, está movendo todo o sobrenatural, todo o mundo espiritual está ao teu favor. Então não tenha medo de se jogar no seu chamado, porque isso vai realizar a sua vida. Você vai se tornar jovem, vocês vão se tornar um jovem próspero, vocês vão estar debaixo da unção de Deus, porque quando vocês estão debaixo da obediência do Senhor, tudo dá certo. Quando você está debaixo da obediência, tudo está certo. Então, quem tem chamado aqui? Todos têm chamado. Todos. Não importa aonde Deus coloca você para trabalhar. Eu não